Hoje estaremos falando um pouquinho sobre self-employment. Como funciona aqui na Inglaterra trabalhadores autônomos? Quando é que eu preciso me registrar? Será que eu preciso me registrar? Será que vale a pena registrar? Em relação às datas de quando é que eu tenho que enviar, né, esse meu tax return? São várias perguntas e eu estarei esclarecendo algumas delas com vocês agora. Carla Clavins, sou contadora aqui no Reino Unido e resolvi gravar esse áudio para ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o self-employment, né? Como funciona esse trabalho autônomo aqui na Inglaterra. Aqui na Inglaterra, você precisa sim declarar o quanto você recebe. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, né, gente? Nós precisamos fazer a declaração do imposto de renda. Se você trabalha num trabalho registrado, você não tem que fazer nada, porque aí no caso, né, você já está registrado, já tá, suas taxas já estão sendo descontados, os seus impostos. Então aí no caso você não precisa se preocupar. Mas se você não é registrado, você é responsável por se registrar como self-employed sole trade e você precisa estar pagando as suas taxas. Aí é tua obrigação, certo? Algumas perguntas que eu recebo é o seguinte: Carla, eu já tenho um trabalho que é full time, eu recebo, né, já descontando as minhas taxas, e às vezes eu faço alguns bicos, eu faço, né, algumas entregas, alguns babysitters e eu recebo um dinheiro extra. Eu preciso também me registrar self-employment nesse caso? Precisa sim. A partir do momento que você recebe acima de 1.000 libras, você precisa se registrar como sole trade, né, como self-employed. Se você recebe menos do que isso, você não precisa, aí é tranquilo, né? Continua só com o teu trabalho, não precisa preocupar com isso. Mas a partir do momento que você receber acima desse valor, você precisa se registrar sim. Se caso você não registre, caso você trabalhe e não é registrado como self-employed, não paga suas taxas, você pode receber uma multa e ter consequências ainda piores se o HMRC descobrir. Confia em mim, eles vão descobrir. Outra pergunta que eu recebi é o seguinte: Carla, existe esse personal allowance, né, que eu já expliquei no vídeo anterior que eu fiz, que é assim, se você receber até 12.570 libras por ano, você é isento de pagar a taxa, certo? Então, assim, às vezes a pessoa pensa, porque eu recebo menos do que isso, eu não tenho que pagar a taxa, então eu também não vou me registrar e não vou enviar o meu tax return. E isso é errado também, você pode levar uma multa se caso você não submeter o seu tax return, mesmo que você não tenha que pagar taxa em algum trabalho que seja autônomo. Você precisa entrar no site do HMRC e se registrar como sole trade, né, ou self-employed. Você vai estar recebendo em algumas semanas um código que é o UTR number. Esse é o Unique Tax Reference. E esse código que a gente vai utilizar para poder estar enviando a sua taxa no final do ano. Exemplo, vamos supor que eu trabalho com entrega, né? Faço entrega de comida, entrega de peça de carro, entrega. Eu tenho uma moto e eu faço entrega. E eu preciso declarar, né, o meu imposto de renda, o quanto eu recebi, certo? Esse ano. Então, eu já me registrei como sole trade, eu já recebi o meu UTR number, que é as duas primeiras coisas que você precisa fazer antes de declarar sua taxa, certo? E agora o que eu tenho que fazer? Eu preciso calcular tudo que eu recebi de abril de 2021 até agora, abril de 2022, certo? Então, não é dezembro a janeiro, abril, tá bom? Então, do dia 5 de abril de 2021 até o dia 6 de abril de 2021 até o dia 5 de abril de 2022, eu preciso colocar ali tudo numa planilha, no Excel, numa folha, pega os seus bank statements e calcula tudo que você recebeu, tá bom? Depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que retirar todos os gastos que a gente teve relacionado ao meu trabalho. Então, eu sou motorista, né? Como é que fala? Eu dirijo motobike. Então, eu preciso retirar. Então, eu posso retirar, no caso, o seguro que eu pago da moto, a gasolina que eu abasteço. Eu posso tirar, tipo, vamos supor, eu pago a prestação da moto, o telefone, né? Eu uso meu telefone porque os apps que eu recebo é tudo pelo telefone, então eu preciso do meu telefone para eu trabalhar. Então, tudo isso eu posso estar retirando dos meus gastos, tá bom? Então, você coloca tudo que você recebeu, todos os gastos que você teve relacionado ao teu trabalho, e aquele valor final vai ser onde a gente vai estar calculando o seu imposto, certo? Se o valor final for menos que 12.570 libras, eu não preciso pagar a taxa,
porém, eu preciso pagar o meu National Insurance Number, tá bom? A valores acima de 6.505, nós precisamos pagar o National Insurance Number. Se esse valor é a mais, então às vezes nós precisamos pagar mais do que uma classe de National Insurance Number. E também vamos supor que o valor seja menos, né? Carla, eu recebi só, né, no final ali das contas, sobrou 5.000 libras para mim. Então, essas 5.000 libras você não precisa pagar taxa e você também não vai precisar pagar National Insurance Number. Mesmo não precisando pagar imposto, você precisa enviar o seu tax return. E o deadline, a data final para que nós possamos enviar esse tax return por HMRC é no dia 31 de janeiro. Tá bom? Se você envia depois disso, um dia depois disso, você já tem que pagar 100 libras de taxa e pagamento também, no caso até dia 31 de janeiro. Se você paga depois, você vai ter o interest, né? Vai ter um jurinho aí sobre esse valor que você tem que pagar. Se você trabalha registrado, pode ser que o seu personal allowance já é utilizado pelo teu trabalho, ou seja, você já começa a pagar taxa a partir dos 12.570 libras que você recebe do teu trabalho, tá bom? Então, eles já utilizam aquele seu personal allowance. Então, quando você se registra como sole trade, pode ser que você já não tenha mais aquele allowance que já está sendo utilizado pela tua companhia. Então, assim, esse dinheiro, esse personal allowance que você não tem que pagar taxa, ele é em cima de todo o seu income, independente se é registrado ou se é sole trade, entendeu? Ou se é autônomo. Então, às vezes a pessoa pensa, então, peraí, eu recebi 8.000 libras, mas eu tenho ali o personal allowance, então não preciso pagar taxa. Mas se você já tem um trabalho, mais certo que eles já estão utilizando aquele personal allowance. Então, você vai precisar sim pagar taxa em cima essas 8.000 libras, tá bom? Gente, agora é a cerejinha do bolo. Uma coisa que pega muita gente de surpresa, que quebra as pernas de todo mundo é o seguinte. Aqui na Inglaterra, além de você pagar a taxa que você tem que pagar o imposto do ano, você também tem que pagar 50% do próximo ano adiantado. Isso mesmo. Então, por exemplo, eu paguei, eu tenho que pagar, né? Fiz os meus cálculos, eu tenho que pagar 12.000 libras de taxa, certo? De imposto. Então, o que o governo faz? Ele pensa, o ano que vem, eles assumem que o ano que vem vai ser a mesma coisa, eu vou trabalhar do mesmo jeito, eu vou ter que pagar a mesma taxa. Então, eles vão pegar 50% desse valor e já vão adicionar esse ano. Então, tipo assim, eu não vou pagar 12.000, eu vou pagar 12.000 mais 6.000, então eu estarei pagando 18.000 libras de taxa, porque eu já estarei pagando 50% da taxa do próximo ano. Então, é algo que você já precisa estar ciente disso, que você não vai estar pagando somente as taxas do ano, você vai estar pagando as taxas do seu ano, mais 50% das taxas do teu próximo. Outra coisa, por exemplo, se você abriu, né, o seu sole trade, se você recebeu o seu UTI number, mas você não trabalhou. Aí, né, você abriu, de repente você arrumou outro trabalho, né, e nem fez nada, não trabalhou como autônomo. Porém, você recebeu uma carta do HMRC falando, você precisa enviar o seu tax return, certo? Mesmo você não ter recebido nada, você tem que enviar falando que você não ganhou nada, que não recebeu nada, não teve gasto, vai estar tudo zero ali, mas você precisa enviar, porque senão você pode estar pagando multa por estar enviando atrasado. Algo que é bom lembrar é o seguinte, quando você vai tirar todos os seus gastos, certo? Você tem que guardar os recibos. Isso, porque senão eu posso simplesmente colocar ali o que eu quiser, entendeu? Eu recebi 20.000, eu ponho ali que eu gastei 18, entendeu? Então não funciona assim. Você precisa comprovar que realmente aqueles gastos é relacionado ao teu trabalho. Então você precisa ter, no caso, os invoices, você precisa, por exemplo, vamos supor, coisas que você compra online, um seguro de moto, alguma coisa nesse sentido, já vem, tá tudo ali, você consegue depois pegar os seus statements comprovado ali no banco que você recebe. Mas quando é, por exemplo, notinha de posto de gasolina, né, que você abasteceu, alguma coisa nesse sentido, se você não guardar a tua notinha, como você vai provar que você utilizou aquele dinheiro para aquilo, entendeu? Ainda mais quando a gente recebe em cash, né?
Então, assim, se você recebe em dinheiro e você paga em dinheiro, você precisa guardar aquele recibo para provar que realmente aquele gasto é relacionado ao teu trabalho. A cabeça não explodiu não? Tá tranquilo? É muita informação, né, gente? Mas eu estou fazendo aqui um resumo dos resumos dos resumos. Lógico que tem muito mais coisas aí, né? Mas assim, é o básico mesmo que vocês têm que entender. Antes de continuar, eu gostaria que vocês se inscrevessem. O canal é novo. Esse é o meu segundo vídeo, gente. Então, tipo, você acabou de sair do forno. Então, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe com as pessoas, tá bom? Porque eu tenho muita coisa, muita informação bem legal que eu quero trazer para vocês. Então, resumão, gente, resumão de tudo. Se você não é empregado, se você não trabalha registrado, você é responsável por pagar a sua taxa, você é responsável por se registrar como sole trade, certo? Que no caso é o mesmo que self-employed, né? Que é trabalhador autônomo, tá bom? Você se registra pelo próprio site do HMRC. Você vai estar recebendo um código. No caso, assim, existe a questão da língua, né? Então, ela tem essa barreira. Então, por isso que nós estamos aqui, gente, para ajudar vocês. Então, se vocês tiverem, não conseguirem fazer esse registro, tiverem dúvidas, tiverem medo de fazer alguma coisa errada, entre em contato com algum contador, com algum bookkeeper que possa estar ajudando vocês nessas etapas, para ter certeza que está tudo certinho. Porque quando tem coisa errada, gente, depois, para vocês consertarem, é uma dor de cabeça, tá bom? Então, é melhor fazer tudo certinho desde o começo. Uma vez que você se registrou, acabou. Você não tem que fazer mais nada. É só enviar o táxi todo ano e pronto, acabou, entendeu? Então, você registrando, recebendo esse seu código, você tem até de abril até dezembro para enviar o seu tax return do ano anterior. Então, nós estamos em 2022, nós estaremos enviando o tax return de 2021, abril de 2021 a abril de 2022, certo? Agora, a partir de abril, a gente já pode estar enviando esse tax. Quanto mais cedo você enviar, melhor, porque você tem mais tempo para pagar, tá bom? Por exemplo, vamos supor, eu já faço meu tax return agora no comecinho de abril, entendeu? Eu tenho até dezembro para pagar, então eu posso ir pagando ali pouquinho por mês e eu nem vejo. Se você deixa para poder enviar no último mês e fazer o pagamento no último mês, é um pouquinho mais complicado, porque às vezes pode ser que seja um valor maior e aí tem esse 50% que quebra a perna de todo mundo. Então, é bom você começar a fazer antes, planejar isso antes, né? Você tem bastante tempo para estar fazendo isso, mas como sempre, a gente sempre deixa para o último minuto, né? Então não façam isso. Se registrem antes, né? Gente, isso é um resumão, então com certeza, né, eu não consegui responder a pergunta de todos, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu te respondo, tá bom? Então, até logo, até o nosso próximo vídeo.